Assim, não, mas aí eu vou pro mato e eu vou plantar e comer. O cara nunca plantou nada, velho. Então, Porque se plantar, sabe que não é fácil. Ideia, né, do O cara que planta, sei lá, mandioca, 12 meses pra pra comer. sair. Até lá não tem mais cara. Ô, papai, tá pronto. Não, filho. No Natal. Pois é, então assim, é muito complicado isso, porque a gente tá falando de um nível de preparação que a maior parte de nós não tem condições de abraçar. Não dá. É. Né? Especialmente quem mora numa zona mais urbana. O que o cara pode fazer é ficar mentalmente adequado, tem que estar com condicionamento físico bom. Pô, seria muito bom, eu não vou nem pedir muito, cara. 2 semaninhas de comida em casa. Só isso, sabe? Não tô pedindo muito. Aí eu peço mais que você, 1 mês. Cara, faz que nem sua avó, sua mãe. Faz um rancho, uma compra né? de mês. Faz uma compra de mês. Faz uma compra de mês. Parou essa mania, né, de fazer Aí compra. Cara, as aí a casas não pandemia tem mais dá- dispensa, né? Aí a pandemia dá no 29º dia, né? O cara só tem um dia de... Não, brincadeira. Mas pra você ter uma ideia, cara, é o básico. eu apliquei na prática isso durante a pandemia. Eu tinha Você tava onde? Eu tava em casa e eu tinha uma estocagem de pelo menos uns 8 meses. É mesmo? Eu fui só Mora em rodando casa só. mesmo. Na época eu estava morando numa casa, numa cidade pequena, né? Então... Um cômodo de... Onde tava Nada, estocado? eu guardava em barris de plástico. Ah, tá. Eu ainda faço isso. Tá. Só que assim, é uma questão muito específica. E o legal é que assim, eu economizo, né? Porque os preços vão subindo, Sim. e eu tô comendo coisa de antes. Mas assim, é trabalhoso. E água, como você fez? Não, água eu tenho na época eu tinha de poço, né? Tá. Agora eu tenho água parcialmente infinita, digamos assim. É. Então é muito interessante entender isso, porque é difícil, pô. É difícil. Não é à toa que você vê relatos 8 de... meses é muita coisa, cara. mas assim, ainda é pouco. Estão pedindo 8 meses. Não, sei, mas ele... Mas você vê como é que é a diferença. Agora a gente tá lá no rancho, né? A última colheita que a gente fez de mandioca, foi uma colheita experimental, foram 100 quilos de mandioca. Agora a expectativa são 250 quilos. 100 quilos dá pra quanto tempo? Cara, é muita coisa? É muita coisa. Ah, então. E aí você coloca Se tem uma galinha, você coloca tem galinhas, entendeu? Você vai dinamizando. Mas aí, assim, né? tem uma realidade, não é todo mundo que mora no rancho, que pode ter que criar Claro. galinha e tal. Claro. Então, pô, pensa em ter, sabe, um mês, 2, 3 sacos de arroz, uma coisa, sabe? Se tiver um problema desse, você tem como ficar no Não lockdown. fica naquele pânico de... Eu acho que tem 3 coisas aí que o cara pode fazer, pra ir no básico, tá? 1, a comida, né? Realmente um mês de comidinha, massa. 2, pelo menos um galãozinho de 25 litros guardado ali no canto da lavanderia de água. Por De que água. 25 litros. Porque pelo menos é alguma coisa. Quanto mais, melhor. Tá. É. É o mínimo. Pra não morrer de sede se caso Porque acontecer. quando E 3. acabar toda a água, ainda você tem como beber alguma água. Exato. Os caras falam de encher a banheira, né? Exato. E número 3, fortifica a porta do teu apartamento. É. Tá? Bota um trinco a mais, uma chave tetra. Se você puder uma porta maciça é bom, né? O que Porque... é uma porta maciça? a porta não de é MDF, apartamento não é ripada. não é Ah, aquela... tá. É. Então, por que eu tô dizendo isso? Porque se você... É aquela história, né? Quer conhecer o futuro, começa investigando o passado. Né? E a regra é sempre a mesma, cara. Quando você tem uma ruptura da sociedade, seja por qual for o caso, guerra, economia, qualquer coisa. A primeira coisa que acontece, as pessoas começam a passar necessidade. E elas começam a pedir por ajuda, né? Elas pedem por ajuda governamental, aí não chega. tem. Aí daqui a pouco o cara bate na tua porta. Cara, você tem uma comida aí? Tô passando fome. As crianças lá em casa estão passando Um fome. dia depois de amanhã acontece isso, né? Você assistiu esse filme? Há muitos anos. Não, final do ano agora. Vai longe, É não. velho. outro. Não é Ah, é outro? É. Ah, não. O dia não. depois da manhã é o... Ah, tá. Sei. Que tem os Tesla. Do não é o dia depois navio da- Não, o dia entrando depois da na... manhã é do Ken Reeves. Não, o nome desse filme é... Vê pra gente aí. Dia depois de amanhã, aquele que Nova York congela, Da- que dos casa na alienígenas, biblioteca. Não, isso que eu tô falando é com a... Pô, qual é a atriz? É de agora. É do É de navio agora. que entra na praia lá. Quem bancou foi o Obama e a mulher dele. É isso, é da produtora do... Então, Então. ele sabe que um vizinho é desses caras que tem arma e Sim. estoca Que é comida, eles vão o- pedir e falou, não, esquece. Que é o Então, Kevin só que Bacon. Pô, mas a gente não é acontece? amigo. Não, cara, Cara, agora é Kevin cada um Bacon, por si. vizinho, Hã? ó. É o Kevin Bacon. É isso. É, Só que o que acontece? Eu fui lá na tua casa e te pedi educadamente porque eu tô passando necessidade. Você falou que não tem. É. E aí eu vou embora e vou procurar. Só que aí o que acontece? Você não acha? Eu sei que você tem, cara. É. E meu filho tá em casa chorando de fome. É. O que você acha que vai acontecer, pô? Vai. Entendeu? É. Tem alguns mínimo, relatos de né? sobrevivência super dramáticos nesse sentido, que assim, ó, esqueça conceitos de certo e errado nessa situação. Porque Achou? Achei, o mundo depois de nós. o É o mundo depois de nós. nós. Tá vendo? Boa. Bem legal. Você errou todas as palavras. Você acertou depois. Depois, o resto peraí, você eu errou acertei todas as alguma palavras. Não tinha Não, amanhã, o não artigo tinha também dia. acertou que é o. E lá cai internet, cai televisão. Sim. Sim, Eles. então, Que mais?
Eles estão ilhados, eles estão numa ilha, né? se não me engano. Mas assim, península, é o uma ilha típico que filme que você fala assim, cara, começa a dar raiva. É. Porque é muito erro um atrás do outro, É, assim, é impressionante, cara. Porque geralmente você se ferra numa situação de sobrevivência quando você comete vários erros em sequência. A não ser que estamos falando de uma situação de violência, né? tá. Então, o que eu acho, o básico é isso aí, cara. Entender que provavelmente seu vizinho, e o importante é o tal do OPSEC, né? Operation Security, que nada mais é do que você não falar que você tem as coisas. É que nem o cara, não, eu tenho um sistema solar em casa. Aí todo o bairro tá escuro e o bonitão lá de luz acesa. Inclusive, foi Entendeu? no karaokê lá, né? Cantando aí o Júlio, por Survive, exemplo, né? acabou de falar em cadeia Na nacional, madrugada, assim, pra um milhão, tem 8 meses. rolando um blues, trocando de biquíni, sem parar. O cara... todo mundo morrendo lá. Todo mundo morrendo, o cara com o rádio ligado. Então assim, tem isso, é muito importante. Dentro do mundo do sobrevivencialismo, um dos critérios mais importantes é o sigilo. Porque se você. E é engraçado porque essa informação vaza de uma forma muito curiosa, né? Que, por exemplo, imaginemos que você tá numa roda de amigos e o cara fala assim: ele tá lá na tua casa, num churrasco, aí você abre um armário e tem um monte de garrafa de arroz estocada lá, por exemplo. Aí o cara, o que é isso aí, cara? Não, eu guardo uns arroz aqui a mais. O cara já grudou no post-it, Já sabe entendeu? que tá lá. Ele não vai lembrar num dia normal, mas se um dia ele estiver passando fome, ele. Ih, cara, na vila tinha uns negócios. Ele tinha bastante arroz guardado. Vou lá pedir pra ele. Cara, é Aquela geladeira do Vilela tinha... Tinha que dentro. Mas é engraçado que Tinha eu tinha, munição. eu tinha esse hábito de estocar algumas coisas e não tem mais, né, cara? A gente Não, vai a acabar maioria comprando das de pessoas perdeu. pouquinho. Novamente, a teoria Tinha da um monte de conspiração, arroz. né? Eu lembro disso em casa. Um monte de arroz, um monte de não sei o que. Agora quanto quanto mais mais vulnerável- na cabeça mesmo, né? Nossa, cara, essa foi gratuita, velho. Essa foi. Deixa ele pedir aumento de novo. Não, esquece. Último dia dele aqui. Não, e sabe qual é o melhor dessa história toda? Quanto mais gente tiver esse mínimo, quem não tem pode ir no mercado comprar. Porque exato. senão, se ninguém tiver, É a loucura. o mercado não vai suprir. Exato. Então, assim, é um negacionismo contra a sua família, contra o seu vizinho e contra. É a lógica que quanto mais forte você É. e quanto mais forte o seu vizinho é, e os outros vizinhos são, mais forte se torna aquele bairro, logo mais forte a cidade, etc. Então, quando você se recusa a ficar mais preparado contra os obstáculos da vida, a gente tá falando aqui de pandemia, de coisa... Mas, cara, pode ser desemprego, pode ser uma situação de doença crônica na família, que você tá sem dinheiro, pode ser uma série de coisas. Quando você se recusa a se preparar, você não coloca só em risco a você, mas também a sua família e as pessoas à sua volta. Só uma coisa, o Guilherme aqui tá falando que o Vilela estocava comida há 100 anos atrás com a tua mãe, aquela vagabunda, tá? Que gratuito isso. Caraca! O cara vem meter uma dessa, o Guilherme SC. 100 anos cara, não atrás, não né? respeita os anciãos, né? Respeita No máximo, era no máximo 90, sei lá, 85. Errou por 15 anos. Errou por 15 anos. Não, e tinha até percebi o que eu ia falar. Depois dessa é difícil falar sério, né, cara? Porra, fiquei até com medo Não, de só fazer um aproveitar comentário. aqui, quando o Júlio falou que colheu 100 quilos de mandioca, muita gente foi perguntar se 100 quilos dá pra 20 comer. Total, cara. Não, e assim, é direto. Por exemplo, agora, final de semana passado, eu passei a tarde plantando mandioca. Foi pro mato plantar mandioca. Cara, é só mandiocão, inclusive. São 12 meses, 12 meses Ah. mesmo pra É, colher? a partir de 8 meses você consegue colher já. Vou plantar lá também, lá no sítio. Cara, e tem uma coisa muito louca nesse a gente fala esse negócio de preparação, que as pessoas protegem o dinheiro, mas não protegem a vida do parente. O cara faz O seguro dinheiro não de. adianta nada, o cara não faz, vai o chegar cara um ponto faz seguro de. Não, tô falando Ah, assim tá, no dia a dia. O cara faz seguro de vida, faz seguro de saúde pra não gastar numa coisa, faz seguro do carro. O dinheiro dele, o cara faz seguro. Mas o cara não tem um saco de arroz pra Para esse esse tipo de momento. coisa. Ou É seja, ele engraçado, protege. né? O cara É não muito louco. pestaneja Uhum. em fazer seguro se um dia ele bater o carro, mas pra ele é absurdo Porque, na verdade, comprar ele um tá saco de arroz protegendo a o mais. dinheiro dele, né? O dinheiro ele protege, mas a vida dos familiares ele não pode. Aproveita e toca no assunto do dinheiro. E aí? O que vai acontecer com o dinheiro? Ah, Então, pois é. a gente tem uma. A gente confia que tá no banco, mas num momento Então, desse esse, colapso. é aí que entra um problema. Ninguém, entre aspas, mas tem dinheiro, guardado vivo. físico. Na né? carteira. Vivo. É, na Na carteira. É. Que dinheiro? Pra A que gente tem que ter volta- dinheiro? O cara que vende garrafinha de água mineral na rua aceita Pix? Acabou a força, acabou a energia. É. Acabou a E energia. internet. Sim. Não, acabou a internet. acabou a energia. Sem Energia, sem energia não não tem tem internet. Tá. Aí você fala assim, pô, faz 4 dias eu preciso ir no mercado, eu preciso comprar. Cara, você não precisa ter dinheiro guardado em casa de monte.
Se tiver um pouco de dinheiro pra você conseguir fazer uma compra, já vai te ajudar muito. Você chegar lá no mercado e falar assim, ó. R$500, Que seja, que melhor do que nada, né? exatamente. Então o que acontece, quando se trata de fim do dinheiro, se a gente tá falando de uma situação de colapso, aí você vai, novamente, volta na história e você vai vendo que o pessoal vai se remetendo a escambo, né? E a troca de pequenos valores, né? Por exemplo, uma das nossas intenções lá é fazer economia circular de prata, né? Ó, trouxe aqui pra mostrar. Aí, ó. Isso aí são R$100, aproximadamente, 10 gramas de prata. Explica, qual é a ideia? Nós temos diferentes lâminas de tamanhos diferentes, onde o objetivo principal é você poder versatilizar a liquidez. Aí Pega pra você de perdeu. presente. Aí, R$100 perdeu. mais pobre. Aí, ó, pronto. Agora é pra você. Tô pagando Tá, o favor tá. daquele dia. É. Ficou estranho. Aquele favor, hein, cara. Primeiro que eu esperava mais. Só 100zinho. Mas Só enfim, cenzinho. Ou foi rápido ou foi ruim. putz, grila. Muito bom isso. Cara, mas assim, ó, começa com um escambo de comida, com munição, isso eu tô dizendo historicamente, né? Medicação, álcool e drogas. Álcool e drogas é o que tem a maior... drogas também? Não, cara, porque assim, ó, imagina se é fumante. Historicamente, sim. Entendeu? Não, e drogas em geral, o álcool tem um valor altíssimo em mercados em situação de crise, escambo em zona de guerra. E depois disso, depois desses elementos básicos, você tem esses valores agregados de metais. Porque, cara, não tem jeito. Hoje você tem algumas extrapolações, umas ideias, a questão dos cripto e tal. Mas, velho, caiu a internet, caiu a energia, o que sobra? Ouro e prata. Bitcoin não tem. Exato. Então, assim, se você tiver a capacidade de, quem sabe, subdividir... Porque o problema do ouro... Prata, em algum momento também não vai valer nada, né? Então, mas aí que tá, a questão da prata, primeiro é o valor percebido pelas pessoas. Sim. Se eu chegar pra você e falar assim, ó, eu tô aqui com Sim. 1 quilo de prata, talvez agora você não se beneficie, porque a ideia do metal precioso não é durante a crise, é a reconstrução pós-crise. Entendi. Entende? Então o cara fala assim, pra que eu vou usar ouro? Eu não consigo comprar pão com ouro. Não, você não consegue. Mas se você guardar esse ouro e a sociedade for se reestruturando, a tendência é que você já vai estar com uma reserva patrimonial muito grande. Exato. Entendeu? Uma hora vai ser trocada por dinheiro, papel, ou Seja lá o que for, aí você troca pelo valor fiduciário que você tiver ali no novo governo, sei lá. Então existem muitas alternativas, mas é muito difícil trabalhar com liquidez. Porque se a gente tá falando de colapso completo, E a gente não teve essa experiência aí de colapso de energia / internet ainda, né? Teve Não teve. recentemente na China. Na China teve um furacão. A gente teve mini eventos, né? Quer dizer, grandes eventos, mas não eventos... Mas tipo, da estrutura de você não conseguir pagar as coisas com cartão. Se cai energia, você não tem como pagar com cartão. Você não tem internet, você não tem eletricidade. Imagine que a você não tem média nada. de duração de bateria de um celular é 24 horas. Né? Uma repetidora de sinal de celular deve ter ali suas 8 a 16 horas de duração. Então imaginemos que em menos de 24 horas você perde o seu celular, que tem todos os seus documentos, os seus arquivos, tudo que talvez até a sua identidade, e perde também os seus meios líquidos de poder pagar. E, inclusive quem recebe também não vai mais ter. Exato. Vamos dizer que hoje você tem algumas alternativas que podem prolongar a sobrevivência da sociedade de uma falta completa de queda completa de energia. Por exemplo, geradores. Geradores a diesel, Eu tenho gasolina, um o que aqui seja. que dizem que dá umas 8, 9 horas. Dizem. Geradores, combinação com Starlink. Tá. Porque satélite, Sim, meses tá de operação no mínimo, ele vai ficar lá. Meses de operação no mínimo. Então você tem uma comunicação com satélite, com o gerador e tal. Então você pode ainda acessar a rede bancária. A rede bancária vai ser uma das últimas que vai cair, né? Porque as redundâncias em cima dela... Se elas caírem, você já tem um sintoma óbvio de que deu ruim. Deu muito ruim. Se a rede bancária cair, realmente... Mas às vezes a gente tem coisa que você tem um gerador a diesel, aí você vai no posto comprar diesel, aí o cara fala assim, você fala assim, aceita cartão? O cara fala, a maquininha acabou a bateria. E aí Fazer o que quê? entra o problema da preparação. Que, por exemplo, eu também tenho um gerador a diesel lá no rancho. O que acontece? De X em X tempo eu tenho que ciclar o diesel. Eu tenho exatamente. que dar um priming ali no motor, eu tenho que manter... Cada pequena... É porque é aquela história, cara. Nenhum homem é uma ilha, né? Então o que acontece é que você nunca vai dar conta de suprir tudo. Aliás, é uma coisa que a gente não faz, hein? Quando a gente não tá muito tempo sem usar É verdade. o negócio, tem que dar Tem uma que dar uma ligada. ligadinha. É que aqui não precisa, porque se o lugar cair aí, energia toda hora, mas precisa dar uma... Não, é bom, é bom. E realmente, mas hoje você tem aquelas alternativas, os powerbanks tamanho família que estão chegando no mercado, também estão versatilizando. Por exemplo, a gente tem lá
todo o nosso sistema de vigilância e de conectividade com a internet é off-grid. Então, Tá com um painel lá solar. Fazer isso no conectado. desenvolvimento também, mas com bateria também. Isso, pois é, porque o que Power acontece? Station, Você né? tem um meio de poder manter a sua conectividade, né? Se eu tô lá com a minha Starlink, com energia, e eu não tenho mais internet, cara, já se prepara, o bicho vai pegar. Acabou. Que aí caiu a internet Starlink global. offline. Exato. Mas enfim, tudo isso são sistemas em cadeia que podem acontecer quando você tem um evento pandêmico. Existem alguns vídeos que eu lembro de uma série acho que era do History Channel, na época que ele era bom, onde era o mundo, eu acho que era o Depois do mundo homem. sem humanos, não era? Depois do homem. Mundo depois de... Lembra que ele falou assim, se os seres humanos desaparecerem... Discovery esse? É, não me É que ele lembro. coloca assim, Discovery. tem 10 anos. 10 Sim, anos. e aí ia mostrando o saldo. Explodem as usinas nucleares porque não tem mais refrigeração. Exato. E o que acontece? De certa Vai forma, rachando as barreiras, As represas, As né? represas, De certa forma, um evento pandêmico que teria uma alta letalidade causaria algo semelhante. Porque provavelmente o cara que opera a repetidora de celular não vai conseguir trabalhar, cai o sinal, não tem ninguém para substituir. Aí o cara que vai lá no saneamento com a bomba d'água não consegue substituir também. E aí você vai tendo uma queda sistemática da infraestrutura que vai se catalisando a cada passo que falha. Né? E as coisas estão muito interligadas. A gente não imagina o quanto as coisas estão interligadas. Né? Tá, sim. Uma coisa acaba danificando a outra. Você fala, eu tenho. Não, eu tô pensando assim, se é melhor ter carro elétrico ou a combustão nesse cenário. Mas se a você questão é tem pra onde painel você vai? solar... Pra onde você vai? É. Quando você vai fazer o quê? Entenda que assim, ó, por exemplo, a ideia de você ter dispositivos tecnológicos, ela é muito boa até a primeira fase. Se a gente tá falando de uma ruptura onde tudo para, Aí vale mais as coisas que assim, funcionam. o que mais você vai precisar é terra, você vai precisar de métodos de agricultura, você vai precisar de tração animal. Uma enxada vale mais do que alguma coisa, um você- secador de cabelo. Você pode até usar a ideia, Nossa, comparação idiota, né? mas é que Não, nós, cabelo Não não tem vale pra muito ele pensar na mim. comparação melhor. Exato. mas é que nós temos uma mentalidade de pessoas mais modernas, né? Só que o que você precisa para sobreviver num ambiente sem tecnologia, cara, deixa tudo isso aí pegando poeira. Né? O que você vai precisar são ferramentas mais simples e técnicas mais simples. Então, Então, por exemplo, você não tem geladeira, você vai ter que salgar. você pode salgar a carne, desidratar a carne, você pode fazer defumar, tem uma série de técnicas, né? Sim. Assim como, pô, eu não consigo ter um trator. Você vai ter que pegar a tua vaca e aprender a trabalhar com tração animal. exato. E quem é que hoje em dia domina a ideia de controlar um grande mamífero arando a terra? Esquece, foi perdido, né? Né? É Como que o complicado. cara vai aprender isso sem o YouTube? Pois é, cara. Pois é, sem comprar um curso da Hotmart. Como? Aranda, Se você tiver o tirando o primeiro milhão com a Com a mimosa. arando a terra com a vaca. Tirando seu primeiro milhão.